Como eu descobri a bipolaridade? Eu sou a Bianca, tenho 36 anos e vou contar aqui para vocês. Eu sempre tive altos e baixos, a vida inteira. Momentos de muita produtividade e momentos de produtividade zero. Mas até aí tudo bem. Só que conforme eu fui tendo alguns traumas, algumas decepções na minha adolescência até a idade adulta, eu comecei a ter depressão. A minha primeira crise depressiva de fundo do poço foi aos 19 anos. E foi aí que eu decidi procurar ajuda médica. Eu consultei um clínico geral que diagnosticou que sim, eu estava passando por uma depressão e que eu precisava de medicação. E eu tomei esses antidepressivos, né? Tomava por alguns meses, me sentia melhor, consultava novamente e pedia para retirar e diminuindo até parar de tomar. E aí, toda aquela alegria, toda aquela energia voltava com tudo. Era maravilhoso. Até que viesse a próxima decepção. E elas foram se tornando cada vez mais fortes. Os sintomas foram ficando cada vez mais graves. Mas eu não me dava conta disso. E eu acabei tratando essas depressões por 10 anos apenas com antidepressivo. Gente, caso vocês não saibam, tratar a bipolaridade apenas com antidepressivo é muito ruim. Sim, gente. 10 anos tomando antidepressivo para tratar, obviamente, a fase depressiva, mas não fazendo absolutamente nada para tratar a fase da ativação. Em 2017, eu já estava casada e eu comecei a entrar nessa fase de acabar a energia. Acabar e o que eu sabia que ia virar uma depressão. Então eu consultei novamente um médico, mas agora um médico psiquiatra. E contei o histórico para ele, ele perguntou, e ele disse que isso não parecia depressão, o meu caso. Como eu tinha momentos de muita energia e produtividade e momentos de zero energia e depressão, ele disse que isso parecia mais um transtorno bipolar. Eu não aceitei o que ele disse. Não aceitei. O conhecimento que eu tinha sobre o transtorno bipolar gerou em mim preconceito. Muito preconceito. Porque na hora eu pensei, não, ele tá doido? Não, eu não tenho transtorno bipolar. O que eu sabia sobre o transtorno, o que eu já tinha lido, o que eu já tinha ouvido sobre o transtorno, eu pensava assim que não tinha nada a ver comigo. Gente, por puro preconceito, eu não aceitei fazer o tratamento. Saí de lá com meu antidepressivo de sempre, a minha bengala, e segui a vida. Sabe onde eu fui parar depois disso? Eu fui parar na psiquiatria do hospital público. Eu tive uma crise depressiva tão forte, mas tão forte, que eu precisei de ajuda, de muita ajuda, porque eu não queria mais viver. E que bom que eu procurei ajuda. Foi o que me salvou, porque durante a internação, que durou 15 dias, eles realmente diagnosticaram o meu transtorno bipolar. E dessa vez, eu fui mais humilde, venci o preconceito e decidi aceitar a minha condição e o tratamento. Sabe como eu venci de uma vez por todas o meu preconceito? Com informação, com conhecimento. Gente, eu comecei a devorar
todo tipo de informação que tem disponível sobre esse assunto. Eu achei um canal no YouTube de um médico que chama Renato Silva. Ele é um psiquiatra especialista em transtorno bipolar. E lá explica tudo que tu precisa saber. A informação que ele disponibiliza de forma gratuita, que está ao alcance de todo mundo, me ajudou inclusive a identificar não só os sintomas que eu tinha e precisava tratar, mas também o meu tipo de bipolar. Sim, gente, existem tipos de transtorno bipolar. Isso eu não sabia. Por isso que a gente tem tanto preconceito. A gente acha que é tudo a mesma coisa. E não é. Tem casos graves, sim, e tem casos que têm muita energia, pouca energia e vários sintomas que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, que também são transtorno bipolar. Olha o que eu anotei aqui para vocês, que são características minhas, tá? Algumas aconteciam e não acontecem mais e outras eu tenho até hoje. Por exemplo, quando eu tô com muita energia, muita vontade de fazer as coisas, novos projetos, criatividade, pouco sono. Aliás, assim, eu consigo perceber mesmo a hipomania minha quando eu começo a dormir mais tarde e eu só durmo por conta da medicação, porque se não fosse, o meu cérebro não iria desligar. Nessa fase de ativação de energia, eu tenho pouco sono, muita energia, planos, projetos, ansiedade, irritabilidade. Eu tenho vontade de comprar coisas. Só que olha só, na mania, que é o tipo 1, a pessoa ela não mede as consequências. Ela faz parcelas, crediários, estoura o cartão de crédito, faz empréstimo, e ela acaba sofrendo muito prejuízo por conta disso. Não é o meu caso. Eu sinto também que eu falo bastante, falo demais, tenho muita vontade de conversar, explicar as coisas. Eu também, nessa fase de ativação, eu tenho pensamentos obsessivos. Então, às vezes, acontece por alguma razão um gatilho emocional e aquilo não sai da minha cabeça. E fica na minha cabeça, me gera ansiedade, crise de ansiedade. E aí, dependendo da situação, eu tenho que fazer uso de medicação. Acontece também. Também eu fico com hipersensibilidade a estímulos. Luz clara, som, cheiro, gostos. Uma coisa interessante sobre a bipolaridade, que muitas pessoas até ficam, com preconceito de dizer assim, bipolar muda de ideia toda hora, nunca sabe o que quer. Isso não é verdade. Não é verdade. O que realmente acontece é que a gente tem a fase de ativação de energia, onde a gente tem novas ideias e novos projetos. E a gente até começa a realizar alguns desses projetos, desses planos. Só que chega uma hora que a exaustão é tão grande porque o cérebro não desliga, que a energia acaba. E o que acontece com o projeto? Ficou inacabado. E quando vier uma nova fase de ativação de energia, vão surgir outros projetos. Realmente, aquele ficou para trás, aí surgem novos projetos. Só que quando a gente chega à exaustão mental e acaba a energia, vai ser mais um projeto que vai ficar inacabado. Por isso, gente, assim, é muito importante procurar ajuda. Eu quero falar para vocês brevemente o que é a bipolaridade, tá? Basicamente, bipolar significa 2 polos. Um de ativação de muita energia e outro de energia zero ou baixa energia. Basicamente é isso. E por que isso acontece? Sabia que a bipolaridade envolve fatores genéticos?
Pois é, pessoal. A pessoa pode sim já ter a predisposição genética para desencadear a bipolaridade. Mas isso não significa que obrigatoriamente a pessoa vai desenvolver a bipolaridade no decorrer da vida. Não. Muito depende de fatores externos e ambientais. Depende da criação, da rotina, de coisas que acontecem na vida da pessoa. Isso sim é o que vai desencadear a bipolaridade. E quando a bipolaridade é desencadeada, o nosso cérebro sofre alterações com relação à distribuição de neurotransmissores, como a serotonina, dopamina, noradrenalina, neurotransmissores que são muito importantes para o funcionamento do nosso cérebro. E por conta disso, a pessoa ela vai ter períodos de ativação, ela vai ter muita energia, muitos neurotransmissores e períodos de ativação baixa, períodos depressivos, que por sinal costumam ser bem mais longos do que as fases de ativação. É isso mesmo. Sabia que tem pessoas que são bipolares, mas que tiveram um período de ativação na vida e passaram o resto da vida em depressão? Por isso que é importante procurar ajuda especializada, ajuda médica, para reconhecer esses padrões e esses períodos de ativação ou não. Por quê? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai apresentar esse desequilíbrio de uma forma diferente. Eu vou falar para vocês o que eu tenho feito no meu tratamento para bipolaridade. Já fazem 8 anos que eu recebi o diagnóstico. E fazem 8 anos que eu faço tratamento contínuo com estabilizador de humor. Já fazem 8 anos que eu recebi o diagnóstico. Desde então, eu tenho feito acompanhamento psiquiátrico uma vez por mês, durante todos esses anos. E pretendo continuar fazendo pelo tempo que for necessário. Não, nós não acertamos a medicação de primeira. Cada pessoa é única. E no meu caso, eu tive que experimentar algumas, fazer trocas, para encontrar a medicação que eu mais me adaptei. Além do estabilizador de humor, eu tomo uma medicação que me ajuda a controlar a ansiedade e a irritabilidade, que por sinal é uma característica bem marcante da bipolaridade. E também eu faço uso de medicação para o sono, para conseguir dormir e ter um sono de qualidade. Gente, sempre foi um desejo muito grande do meu coração a estabilidade. E por conta disso, além do conhecimento que eu fui atrás, das informações, além da ajuda psiquiátrica, eu faço terapia com psicólogo, terapia cognitivo-comportamental, para organizar as coisas na minha cabeça, organizar as minhas emoções. Tem sido fundamental para eu conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E se tu tem transtorno bipolar já diagnosticado assim como eu, vou te dar uma dica. Cancela o álcool e diminui o máximo que tu puder a cafeína. Faz muita diferença. E é muito importante regular o círculo circadiano, regular o sono, a hora de dormir e a hora de acordar, sempre no mesmo dia. Ai, mas eu não quero tomar remédio para o resto da vida. Gente, quanta gente toma remédio contínuo e vai ter que tomar para o resto da vida? Quem tem diabetes, por exemplo, o pâncreas ou está funcionando mal ou parou de funcionar. E a pessoa precisa de insulina. Vai fazer o quê? Quem tem pressão alta, problema de coração e por aí vai. Deixa de preconceito. Procura ajuda. Se tu aí tá identificando alguns sintomas ou comportamentos que estão trazendo prejuízo para ti ou para alguém que tu ama, investiga, vai atrás, te informa sobre o assunto, procura ajuda especializada de um psiquiatra
Se for o caso de ter que tomar medicação, toma a medicação direitinho. A gente consegue ter uma qualidade de vida melhor quando a gente procura ajuda. Transtorno bipolar não tem cura, mas tem tratamento. E com esse tratamento, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor e ainda viver por mais tempo. Deixa de preconceito. Se tu tá percebendo sintomas ou comportamentos que estão causando algum tipo de transtorno, procura ajuda. Faz o tratamento direitinho. Com certeza vai ser bom não só para ti, mas inclusive para as pessoas que te amam também.